Olá, alunos. Vamos iniciar uma nova unidade, um novo conteúdo em Sociologia, denominado Política, Poder e Estado. E, inicialmente, eu quero deixar um questionamento. O que vem à mente de vocês do termo política? O que significa política? Provavelmente, muitos vão associar o termo política a algo negativo, algo desfavorável, como a corrupção. Outros vão associar a administração pública, a questão da administração municipal, ao Estado, ao país. E todos esses conceitos estão relacionados à política, mas está ligado muito ao senso comum. Mas a política é algo mais abrangente, ela adquire uma conotação muito maior. E a ciência política em si, ela trata as relações sociais, a questão da interação, a vida na polis, a vida na cidade. Ou seja, ela rege toda a configuração, por exemplo, dos direitos do cidadão, dos deveres do cidadão, a questão da opinião, a questão do voto em si, a probabilidade, a predisposição de você poder votar, a propensão de você poder votar. Então, a questão da democracia em si, a participação democrática dos habitantes em um meio social, a política está relacionada a isso, a vida na cidade, as relações de vida na cidade. Falando sobre a etimologia, a origem da palavra política, ela vem da palavra polis, que quer dizer cidade, que tinha aquela relação da interação das pessoas na polis grega, né? E também com as cidades e estados vizinhas. Então, era a relação entre os indivíduos. Então, a política é regida por esse princípio. Não vamos pensar só no senso comum, vamos pensar a política como algo benéfico para a sociedade. Se não existisse política, não haveria relação social coerente no meio social, não haveriam as leis para mediar a interação entre os indivíduos. Nesse sentido, eu quero debater um pouquinho sobre o conceito de poder. E vou citar Weber novamente. A gente vai ver Weber ao longo de toda o estudo em sociologia, porque existem diversas teorias. Não tem como a gente trabalhar apenas em um ano ou em outro ano. Então, Weber vai ser sempre falado. Max Weber e Durkheim também vão ser sempre falados ao longo dos bimestres dos anos que vocês vão estudar sociologia. Nesse sentido, a palavra poder remete ao quê? Se a gente parar para pensar, poder sempre está ligado a algo que eu posso impor minha vontade aos demais, por exemplo. Essa capacidade de impor a sua vontade aos demais está ligado ao poder. Esse poder, a gente pode ter um exemplo bem simples, de algo mais direto e físico. Por exemplo, quando um ladrão ameaça a sua vida, a sua integridade física, e ele quer o dinheiro, e você acaba, como é que eu posso dizer, acaba se sujeitando àquela vontade daquele indivíduo, mesmo que você não queira fazer aquilo, mas você acaba deixando ele levar seus pertences para não ter sua integridade física abalada. Então você está fazendo uma coisa contra a sua vontade. Então a imposição desse poder sobre o indivíduo que está sofrendo aquela ação. Então o poder está muito relacionado a isso. Ou então a questão do poder, quando ele é regido pelas leis, por exemplo, Weber também cunhou outros três conceitos relacionados à dominação, que é a dominação tradicional, a dominação racional legal e a carismática. A dominação está ligada a essa imposição da vontade. E ela tem que ser legitimada. O poder, quando ele, de forma coerente, para que ele se perpetue ao longo da sociedade, se perpetue por algum tempo, ele tem que ser legitimado de alguma forma. Então, são esses três tipos de dominação que Weber descreveu. A dominação tradicional, que está ligada aos costumes, à questão das religiões, por exemplo, a questão da tradição. Você deixa de fazer algo em prol da vontade, uma vontade maior. Você acaba se sujeitando àquela vontade, àquela imposição, àquela dominação por meio da tradição. Por exemplo, eu não faço determinada coisa porque minha religião não permite. Então eu acabo
sendo coagido para, entre aspas, né, para não realizar aquela ação. Então está ligado à tradição. Por exemplo, nos países islâmicos, há toda uma configuração de dominação ligada à tradição, que limitam as pessoas no meio social àquela dominação. Há uma imposição, uma regra em si, ligada à tradição. E é algo irracional. Eu não penso para fazer aquilo. Às vezes eu fico botando assim, boto na cabeça. Já está intrínseco a minha pessoa. Eu não vou fazer tal coisa porque é errado, porque pela lei religiosa aquilo vai me trazer algum malefício futuramente, né? Então está ligado à tradição. Eu não faço isso porque eu estou pensando. É algo que já está intrínseco. Eu tenho aquele medo já imposto por essa dominação. Tem a dominação racional legal, que está ligado à legitimação das leis, ou seja, eu cumpro o que é determinado porque a lei está regindo aquele meio social. Eu tenho aquela crença que aquilo é correto de fazer porque está em lei. E o medo também de ser punido. Então, ele é racional por isso, porque há uma reflexão em cima. A lei é toda uma reflexão em cima sobre a lei. Eu vou deixar, por exemplo, de fazer uma determinada ação porque vai ocasionar algum malefício, alguma punição no meio social que eu estou inserido. Então, aquela ação social, segundo Weber, né, vai ser limitada pela dominação racional legal. E a dominação carismática. A carismática já está descrevendo o carisma em si, né, do líder. Ele é legitimado, aquela dominação que ele impõe sobre os indivíduos é legitimada através do carisma. Um líder, por exemplo, no passado, por volta de 1933 a 1945, Hitler, ele ascendeu ao poder na Alemanha, né? Ele pregava toda uma política de eugenia, uma política de segregação racial, que ele perseguiu os judeus, uma política antissemita, né? E ele tinha aquele carisma, ele conquistou o povo alemão em um contexto que a Alemanha vinha de Primeira Guerra, ela sofreu toda uma, como é que eu posso dizer, toda uma punição provinda da Primeira Guerra, né? Ela foi punida, e nesse sentido, o povo alemão estava necessitando de um líder que trouxesse algo quase como se fosse um Messias em si, para trazer novos ares para a Alemanha. Então eles estavam aptos a escutar qualquer coisa que vinha, que trouxesse um discurso de prosperidade. Todo mundo acreditou naquele indivíduo. Ninguém se portou com as barbaridades e as atrocidades que ele iria cometer. Então as pessoas começaram, vamos seguir Hitler e levar ele ao poder. Então, nesse sentido, ele tinha um carisma, ele conquistou o povo alemão, por isso que ele ascendeu ao poder. Vou dar outro exemplo também de Martin Luther King nos Estados Unidos. Ele conquistou toda a população negra, ele buscou a questão dos direitos civis do povo negro nos Estados Unidos. Então, ele conquistou aquela dominação nos demais indivíduos através do carisma. Então, esses três tipos de dominação que Weber descreveu no meio social, eles já são bem explicativos, né? Tradicional, racional legal e carismática. A tradicional está ligada às tradições, aí racional eu não penso para executar me submeter àquela dominação. A dominação racional legal, que há um pensamento reflexivo a respeito do que são as leis, eu não posso fazer determinada coisa porque senão vou ser punido. E a dominação carismática, né? Eu sigo um líder, eu me sujeito à vontade do líder, às vezes faço coisas que aquela pessoa está determinando porque eu acredito nos ideais que ele está determinando para a nação, por exemplo. A gente pode fazer uma alusão ao contexto brasileiro também. Esse contexto brasileiro, muitos seguem um partido de esquerda ou de direita,
e tem todos acreditam naquela ideologia. Então é isso, pessoal. O vídeo já está encerrando aqui. Próxima aula a gente debate um pouquinho mais. Até a próxima.